Vamos lá, Ivanildo, tudo bem, querido? Vamos testar aqui o projetor da Benq SH910 com resolução nativa Full HD, 4000 ancilumens e sistema DLP. O menino é bruto, esse projetor aqui. Vamos lá pro teste, querido, tá? O que que tá acontecendo aqui? O que que eu já reparei de ligar a máquina aqui? Você vai reparar que o projetor, você dá o power, né? Recebe o comando do PWM, tal. Só que a placa-mãe já se comporta de maneira estranha. Ela demora um pouco, aí o schooler entra. Pelo barulho do aparelho, o que eu estou percebendo aqui? Aqui, onde está meu dedo, tem uma coisa chamada disco de cores, tá? E simplesmente esse disco não está acionando. E se ele não aciona, o projetor não funciona. Só que tá aí o problema. Eu já fiz os testes, tudo. Vou fazer mais um teste ali mostrando com o meu disco de cor na minha mão. E o disco não está recebendo atenção de inicialização, tá? Então o que está acontecendo? O projetor fica aguardando o comando do disco aqui, tá? Para que ele receba o comando do disco e em seguida mande o comando para a fonte ballast liberar os 800 volts para a lâmpada. Só que se isso não acontece, o aparelho fica travado. E aí o que acontece depois? Depois de muito tempo ele ligado, vai dar LED de lâmpada aqui, né? E aí o usuário pensa, porra, vou trocar a lâmpada e show de bola. E como sabemos, você mesmo comprou uma lâmpada nova e nada resolvido. Por quê? O projetor, ele não tem muitos recursos, né? De te avisar de LED, de tudo. Então assim, qualquer problema que você tiver no bloco óptico, no disco, na lâmpada ou na ballast, ou relacionado à ballast, ele vai dar LED de lâmpada, tá bom? E não é a lâmpada do aparelho, a lâmpada do aparelho é nova, não é a original do aparelho, mas é nova. Eu já testei outra lâmpada aqui, também não sobe, tá? Vamos fazer um testezinho aqui com um discozinho na mão, para você ver que simplesmente ele não gira. Vamos lá. Novamente aqui, querido, voltamos. Standby, o disco tá aqui na minha mão, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou segurar ele aqui. Isso aqui é um disco para sua máquina, né? Que também serve as conexões. Um disco de teste, beleza? Esse disco aqui é meu. Da sua máquina ainda tá lá dentro dela, beleza? Desconectei as duas conexões do seu disco e vou ligar aqui. Ó, liguei. Neste momento aqui, esse disco já deveria ter começado a girar, tá? E a lâmpada do aparelho já deveria ter começado a ligar, já entrar em funcionamento. E com um delayzinho de 1 segundo, o schooler já deveria ter entrado. Mas o que aconteceu? O schooler entrou. E você pode ver que o aparelho nem tenta mandar atenção pro disco. Que, pelo menos se tentasse, você falava, opa, temos alguma coisa ali. Mas não. Qual que é o meu diagnóstico aqui, tá, querido? Inicialmente, você tem um problema na placa-mãe do aparelho, tá? Pode ser feita uma tentativa de reparo, porém existe a possibilidade de não dar certo, porque, na minha opinião, nos testes que eu fiz aqui, pode ser um defeito na própria BGA da placa-mãe, que é um defeito comum nesses aparelhos de alto desempenho, como pode ser também um defeito no drive responsável pelo disco. Nas duas situações, tem que achar o componente para colocar no lugar, né? Além de, como eu te falei, se for um problema na BGA, precisa de uma máquina de retrabalho. Não tenho, não é o meu nicho. E se for um problema no drive, tenho que achar o drive para comprar. Mas do jeito que tá aqui, que se fosse um problema no drive, tá? Pela minha experiência eu vou te falar, o disco quer tentar girar, porque eu já peguei esse defeito no drive, já fiz esse reparo, e ele tenta girar o disco, vai girando bem devagarzinho, quando é um defeito no drive. Seguindo, baseado na minha experiência, tá bom, querido? Creio eu fortemente que é um defeito na placa-mãe, um defeito no processador central, na famosa BGA. Infelizmente é um defeito comum nesses projetores de alto desempenho, tá bom? Novamente aqui, ó, pedindo lâmpada, não é lâmpada, tá? Ah, César, mas será que a lâmpada que eu comprei tá ruim? Não, porque eu testei. E outra coisa, mesmo sem a lâmpada lá dentro, o disco gira, você tá entendendo? Não girar o disco aqui é um teste simples e uma coisa que
já meio que cagueta o defeito. Defeito de placa-mãe, tá? O que dificulta muito aqui, querido? Não existe esquema elétrico. Simplesmente peça de reposição é lenda em aparelhos desse porte, tá? E outra coisa, tá? Digo mais, vou até aproveitar esse gatilho e continuar aqui. Deixa eu dar uma parada aqui para desligar a máquina. Vamos lá, último teste antes da devolução da máquina, tá? Liguei aqui o power. A máquina está exatamente do mesmo jeito que veio. Dá uma última pincelada na informação do defeito do projetor, tá? É defeito de placa lógica. A parte elétrica geral do aparelho funciona perfeitamente. Porém, o aparelho não dá vídeo, né? Dou um exemplo. Às vezes você não pega um computador que funciona perfeitamente, liga os cooler, liga tudo, só que não dá vídeo no monitor. É a mesma coisa aqui. Por quê? É um defeito na própria BGA, tá bom? Então o que acontece? Por exemplo, aqui tem uma coisa chamada chip DMD, bem na frente aqui da BGA, na frente do bloco aqui, do bloco óptico. O chip DMD é uma microtela. Imagine uma tela de televisão comprimida, é uma microtela, tá? Porque como é que funciona o projetor? Essa microtela recebe a imagem da BGA e gera imagem, né? Tudo que é plugado aqui na placa-mãe, manda informação para o chip DMD e gera a imagem. Aí o bloco óptico faz o que? Multiplica a imagem para gerar a projeção, né? Claro que tem todo um trâmite tecnológico aqui para isso acontecer, mas em resumo é isso, tá? E o disco de cor, que é aquela pecinha que eu fiz o teste, ele é responsável pela coloração do projetor, tá? Então quando o chip DMD ativa, ele ativa também. Você tá entendendo? Só que antes disso daqui tudo ativar, o chip DMD e o disco, a BGA tem que ativar também. Então por isso que eu sei que é defeito na BGA. Se as peças que estão à frente, que necessitam do comando da BGA, não estão funcionando, a gente volta um pouquinho. É um raciocínio lógico, né? Então, parte elétrica funciona, alimentação, standby, cooler, tudo funciona. Só que quando chega na BGA, ela não ativa. Automaticamente o disco não funciona, chip DMD não funciona, e se essas duas peças não funcionam, o projetor não manda o comando para o reator para mandar os 800 volts para a lâmpada acender. Você está entendendo? Se esse setor aqui não funciona, o restante da ativação não continua. Tá bom, querido? Então, baseado nisso, posso te dizer sim, que é defeito na placa lógica. Não tenho esse chip para colocar aqui, essa BGA novamente. Não tenho máquina de retrabalho para fazer a retirada e a colocada do chip, tá bom, querido? Está acima das minhas posses técnicas, né? Não tenho equipamento específico para fazer isso, tá? E não tenho coragem de fazer isso na estação de ar quente, enfim, fazer de maneira suja, né? O ideal é pegar uma máquina de retrabalho para fazer esse trabalho limpo e com precisão e garantir que esse aparelho ainda funcione por muitos anos. E claro, até porque é um projetor de alto valor agregado, né? Estamos falando aí de um projetor de resolução nativa Full HD de 4.000 ancilumes. É um monstro, tá bom, querido? Então, vou ficar devendo, tá acima das minhas possibilidades consertar esse projetor aqui, tá bom? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, me liga, tá? Não tem muito o que dizer. Qualquer coisa, pode me chamar que eu estou à disposição, tá bom?